Oi pessoal, meu nome é Andressa Maciel, sou R2 de Endocrinologia e Metabologia e hoje eu vou explanar sobre os principais pontos de cetoacidose diabética no ambiente de emergência. Os tópicos que eu trouxe foram conceito, prevalência, fatores relacionados, diagnóstico e o tratamento. Então, para a gente entender qualquer assunto, é bem importante que a gente saiba o que é um conceito e o que ele representa para a nossa população. Então, o que é a cetoacidose diabética? É uma das emergências hiperglicêmicas mais graves, sendo potencialmente fatal. Acomete principalmente pacientes com diabetes mellitus tipo 1, mas pode ocorrer também pacientes com diabetes mellitus tipo 2. E agora que a gente tem o uso do inibidor de SGLT2, a dapagliflozina, a empagliflozina, a gente também tem casos na nossa emergência de cetoacidose diabética euglicêmica, que a gente tem que ter atenção em relação a esse diagnóstico. E ela é caracterizada por hiperglicemia, acidose metabólica e a presença de cetonas no sangue ou na urina. Ela resulta de um desbalanço na secreção de hormônios contrarregulatórios, como o glucagon, o cortisol, e uma deficiência absoluta ou relativa da insulina. Qual é a população de maior risco? Esse diagnóstico ele pode estar presente em qualquer faixa etária. Porém, a gente vê, principalmente nos pacientes diabéticos tipo 1, no primo diagnóstico, eles abrem um quadro com cetoacidose diabética, ou em pacientes mais velhos com diabetes mellitus tipo 2. A mortalidade é bem variável, ela varia de 0,2% a 1% em países como Estados Unidos, chega a 5% em países como o Japão, e em países que tem menos recursos, principalmente na saúde, a gente pode ter uma mortalidade muito maior. Então, é bastante variável de acordo com o país e o sistema de saúde. Mas é bem importante a gente ter em mente que, uma vez que esse paciente ele interna por cetoacidose diabética, esse paciente ele tem um risco maior de ter outras cetoacidoses diabéticas e, além disso, se o paciente ele interna mais de 2 vezes, o risco de morte, a mortalidade dele é 3 vezes maior do que a população geral. E se esse paciente já acumula mais de 6 internamentos por cetoacidose diabética, esse paciente ele pode ter um risco 6 vezes maior de morrer em relação à população geral. Em relação à fisiopatogenia, é bem importante a gente ter em mente que, como eu tenho um aumento dos hormônios contrarregulatórios, eu vou ter o aumento do cortisol, do glucagon, da epinefrina, norepinefrina, e eu tenho uma deficiência na secreção de insulina, Então, eu vou ter ali uma deficiência relativa ou absoluta de insulina, e a partir disso eu vou ter aumento da gliconeogênese, da glicogenólise, e eu vou ter a diminuição do uso da glicose pelos tecidos periféricos. Nesse contexto, eu ainda tenho lipólise, que é a liberação de ácidos graxos, e a produção de corpos cetônicos. E com a produção dos corpos cetônicos, eu vou ter justamente a cetonemia no sangue e a acidose metabólica. Então, esse quadrinho aqui, eu trouxe ele bem resumido para a gente entender a fisiopatologia. Até porque o tratamento, ele é baseado justamente em a gente minimizar os efeitos dessa fisiopatogenia que acontece, tá? Então, a partir do momento que eu tenho um gatilho para esse diagnóstico, então o paciente não sabe que tem diabetes, ou um paciente que tem diabetes, mas tem uma má adesão terapêutica, que não é incomum, Principalmente em países que a educação em saúde ela é deficitária. Ou o paciente que ele tem uma diabetes que é mal controlada e o paciente entra num contexto infeccioso. Nesses quadros, esse diagnóstico de cetoacidose diabética, ele tem que estar no nosso raciocínio clínico, tá? Então, eu tenho um quadro de infecção, insuficiência insulínica, um quadro de estresse, que vai levar a uma deficiência absoluta, que o paciente já tem uma deficiência ali de insulina, ou uma deficiência relativa, e com isso eu vou ter uma diminuição da glicose pelos tecidos, eu vou ter o aumento da lipólise, aumento de glicerol, e a partir disso eu tenho mais glicólise, eu tenho mais gliconeogênese, ou seja, eu tenho o start, Eu vou ter ali um ponto de partida para eu aumentar processos no nosso corpo que aumente os níveis de glicemia. E a partir disso eu vou ter cetonemia, Eu vou ter um quadro de cetoacidose, eu vou ter ali aumento do estresse oxidativo, e tudo isso vai levar ao quadro clínico que o paciente apresenta na nossa emergência. E aí é bem importante, porque a gente saber os fatores desencadeantes, porque
Quando a gente vai manejando o paciente, a gente precisa entender o porquê dele ter chegado naquele quadro, tá? Então, pode ser má adesão terapêutica, infecção, estresse psicológico. Eu lembro de um paciente em semana de vestibular, que ele tinha uma diabetes que era controlada, mas em semana de vestibular, ele acabou saindo um pouco mais da dieta e estava sob forte estresse, ele entrou em cetoacidose diabética. Uso de álcool, né? Então, a cetoacidose relacionada ao uso de álcool, ela tem que ser um diagnóstico diferencial na nossa emergência. Eventos cardiovasculares, então, infarto, o paciente pode infartar e paciente diabético com infarto desenvolveu uma cetoacidose diabética, trauma, pancreatite, tá? Principais fatores aí desencadeantes.